Vamos lá, querido, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes 9, Juízes 9, do 6 ao 18. Juízes 9, do 6 ao 18. E vamos aprender algumas orientações importantes que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus diz assim: então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Repita comigo assim: coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse à árvore: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Feche os teus olhos, queridos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, bendizemos o teu nome, clamamos e conclamamos a presença do Senhor neste local. Senhor, que esta palavra seja direção para os nossos corações, que esta palavra seja luz para os nossos caminhos, que esta palavra seja vida no nosso espírito. Eu peço a direção do teu espírito no nosso espírito, para que a tua vontade, o teu querer seja revelado em nossos corações nessa noite, que possamos diminuir, e que o Senhor venha crescer neste lugar, porque é o Senhor a honra, a glória, o louvor e toda adoração seja dado para todo sempre. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amados, talvez você já leu essa passagem bíblica desta parábola. Tudo isso começa com um homem chamado Gideão. Todo esse processo histórico começa por esse homem. Gideão
não foi nada mais, nada menos que, para mim, o maior juiz que passou sobre o período dos juízes em Israel. Um homem evidente. Período dos juízes, aquele que Israel não tinha rei, não tinha governo humano. Quem governava Israel era o Senhor, pela direção que ele dava aos sacerdotes e juízes. Os juízes julgavam o povo, mas não governavam. Os juízes defendiam o povo, mas não governavam. Os juízes só recebiam uma direção e transferiam para o povo aquela direção. Organizava as comunidades. A Bíblia fala que nesse período de juízes, Israel passa por uma escravidão muito grande, por uma opressão muito grande. Era o povo chamado midianitas, o povo da terra de Midian, que eles de ano em ano vinham com mais de 30 mil guerreiros, entrava na região de Israel e saqueava, desde os montes em Gileade até Jerusalém ao sul. Todos os povos se tornaram escravos. Você imagina, você planta 1000 hectares, de repente vem uma tropa de 20, 30 mil pessoas, depois que você colheu, e fala assim: a tua colheita é nossa, todos armados, e você não pode fazer nada. E eles roubavam toda a colheita e levavam embora para a tua terra. Israel passou anos e anos e anos sendo saqueado pelos midianitas. Sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento. Pelo clamor do povo, pelo choro do povo, Deus ouve a voz de quem clamava em Israel, do povo, da dor dos cidadãos israelitas. E Deus promete levantar um homem que livraria da mão dos midianitas agora o povo de Israel. Isso aconteceu várias vezes. Você lembra de Sansão também? O Senhor ouviu o clamor do povo e levanta Sansão para livrar o povo dos filisteus. Então, cada período Deus levantava um libertador, que com autoridade, com graça, na presença do Espírito Santo, libertava o povo da opressão que eles estavam recebendo. E não foi diferente neste momento. Gideão foi levantado como esse libertador, porque ele era o juiz do momento. Gideão se levanta. Na verdade, a Bíblia fala que ele estava malhando o trigo num lagar. Na verdade, ele estava malhando um trigo no lugar que não se malha trigo, porque lagar é lugar de pisar uvas. Mas o trigo aponta para Israel. O malhar simbolizava o momento que Israel estava passando. Israel passava por um momento de muito sofrimento. Estava sendo malhada no lagar, pisada e espancada. Ou seja, Israel estava passando um período de perca, de escravidão e de sofrimento. Então Deus levanta Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. De repente um anjo aparece para ele no carvalho de Ofra. Se você já leu essa passagem, você sabe. E a Bíblia diz que o anjo falou assim: Deus é contigo, ó valente, valoroso varão, homem valente. E ele fica todo tímido, porque ele falou assim: olha, quem sou eu? Eu sou o melhor da tribo de Israel, minha família é a mais simples, eu não sou tudo isso. E Deus fala para ele assim: olha, eu te chamo para uma grande missão, para livrar o povo das mãos dos midianitas. O Senhor te escolheu, você é valente, você é um homem. E ele: não. E é normal a gente receber de Deus muitas vezes uma direção tão ousada e se intimidarmos diante da situação que estamos passando. Isso acontece na nossa vida. Então Gideão agora recebe esse convite do anjo, mas ao mesmo tempo ele se acha pequeno para tamanha tarefa. E ele fala assim: Senhor, eu quero pedir eu vou, mas só se o Senhor me der algumas provas de que realmente é isso que o Senhor quer de mim. Uma das provas, ele numa madrugada, ele coloca um novelo de lã no meio do campo, da relva, e ele fala assim: olha, se nesta madrugada somente cair orvalho nesse novelo de lã, e não na relva, no pasto, eu vou entender que o Senhor é Deus, e o Senhor está me chamando de verdade, não é coisa da minha cabeça isso. E ele pediu essa prova ao Senhor. Bom, a noite veio e assim ele fez. E a Bíblia fala que só caiu orvalho no novelo de lã. Não tinha mais orvalho em lugar nenhum, a não ser sobre a lã. E ele acorda de manhã, ele vê tal cena e ele diz assim: não preciso mais de nada. Mas ele, com muito medo e insegurança, ele aceita o desafio.
E a Bíblia fala que o Espírito Santo ia orientando ele, o anjo do Senhor ia orientando ele. E a primeira coisa que o anjo fala é para que ele escolha homens para preparar para a guerra. Não, ele escolhe 30 mil homens para lutar contra 120 mil midianitas. A matemática já não bate aí, né? Mas tudo bem. Só que nós ficamos mais espantados quando Deus chega a ele e diz assim: Gideão, é muita gente, 30 mil homens é muita gente, você precisa liberar alguns, vê com todos quem de fato não tem medo e quer ir à guerra, quem não quiser, libera. E nessa conversa foi 20 mil que voltou para casa, ele ficou com alguns 10 mil, mas só que Deus ainda olha para ele e fala assim: mas ainda é muita gente. Agora, para comigo e pensa, um exército de 120 mil pessoas, você já estava com 30, você já tinha 25% do outro exército somente, cada um já tinha que enfrentar 4, e Deus fala que é muito, tira 20 mil, é muito de novo dos 10 mil, você imagina como que a cabeça desse homem estava, mas sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso para que o homem tenha a prova de que quem vence na caminhada da vida, não é o homem, não é na sua própria força que você vence, não somos nós que levamos vantagem sobre aquilo que somos bons o suficiente, não, a Bíblia fala que tudo é pelo Senhor e para o Senhor, não conseguimos fazer nada na vida se Deus não nos autorizar, não nos dá a bandeirada, tem coisa que a gente luta tanto para conquistar e aquilo some, escapa da nossa mão, de um dia para outro. Por quê? Porque Deus nunca esteve no negócio, não é a força do nosso braço, mas é o poder de Deus sobre a nossa vida que vai liberar aquilo que tanto precisamos e merecemos. Então Deus fala para ele: olha, 10 mil homens é muito ainda, você vai fazer o seguinte, você vai na beira de um ribeiro, e vai pedir para que todos bebam água, e quando eles beberem água, aquele que beber água como um cachorro, com a língua, esse sim você separa para a guerra. Agora eu penso, você acha que eu mesmo já ia ser reprovado, porque eu não queria beber água, pelo amor de Jesus. E aí nessa brincadeira, esses homens vão na beira do ribeiro, ele começa a separar, você não, você sim, você não, você sim, você não, você não, você não, você sim, você não, você não, você não, você... Acho que ele começou a ficar preocupado, e a Bíblia fala que ele ficou com 300 homens somente. Aí se inspirou alguns filmes em Hollywood, os 300, é inspirado na história de Gideão, e os 300 guerreiros, que você conhece, e ele com 300 homens, agora ele lutar com o exército inteiro, a matemática não bate, e de repente ele vai para a luta, ele vai para a batalha com 300 homens, e o nome do Senhor foi glorificado, porque eles vencem uma batalha totalmente fora de um padrão, de qualquer estratégia de batalha de guerra. Com 300 homens vence 120 mil. Os outros homens que não quiseram morrer pela mão dos 300 de Gideão, a Bíblia fala que eles fugiam, corre, porque eles são muito poderosos. Eles lutavam e a espada colava na mão, de tão valente que eles eram. É porque o poder e a graça de Deus estava sobre aqueles 300 homens. Escute o que eu quero dizer, tudo começa com Gideão, alguém que marcou a nação e um povo, e quando Gideão volta vitorioso da guerra com todos os seus guerreiros, o que acontece? O povo diz assim: agora temos um rei, reine Gideão sobre nós. O que Gideão fala? Gideão diz assim: eu não reinarei sobre vocês, quem deve reinar sobre vocês é o Senhor Deus. Por quê? Porque todo o período dos juízes, o povo se corrompeu com outros deuses, levantou postes de ídolos e altares, e adoravam qualquer tipo de nome de Deus, mesmo, menos o Criador dos céus e da terra. E Deus disse que sempre entregou o povo na mão dos inimigos, porque eles eram desobedientes. Mas agora o libertador Gideão vem com toda essa autoridade, e o povo diz: reine você sobre nós. Ele: não, nem eu reinarei, e nem a minha família, quem tem que reinar sobre vocês é o Senhor Deus, Deus deve voltar a reinar sobre vocês. E Gideão não aceita, deram um nome carinhoso para ele,
depois você olha na Bíblia, não se fala mais o nome Gideão, o nome dele é trocado para Jerubaal, que significa destruidor de Baal, ou vencedor contra Baal, aquele que venceu Baal. Por quê? Porque Baal é o Deus do povo antigo, que trocaram pelo Senhor, e agora o nome do guerreiro Gideão é trocado para Jerubaal. Bom, Gideão faleceu, a idade, o tempo passou, e aí nós entramos nessa história. A Bíblia fala que ele teve 71 filhos. 71, claro, não era só com uma mulher, né? Senão não tem mulher que aguente 71 filhos. Naquela época era normal os homens terem mais mulher, a poligamia. E ele teve 71 filhos, inclusive com as empregadas, as escravas que eles tinham, eles tinham muitas escravas. E o filho mais velho era filho de uma das escravas, não da mulher legítima. E esse mais velho, chamado Abimeleque, agora quando o pai faleceu, e o pai tinha um respeito muito grande de Israel, ele usurpa querendo agora reinar sobre Israel. Ele fala, o povo quer um rei, meu pai não aceitou, eu quero reinar sobre o povo. E Abimeleque agora trama toda uma situação, só que por causa da usurpação do trono dos filhos legítimos, que é o filho que Gideão tinha com as mulheres, com a mulher legítima dele, não com as servas, ele sabia que ele poderia perder o trono, porque o direito do trono era do filho legítimo. O que Abimeleque, esse filho da escrava, faz? Trama com os homens, e agora mata os 70 filhos de Gideão, mata um a um na espada, todos morreram. Um irmão matou os seus 70 irmãos, tudo por causa do poder. Que coração maligno, né? Tudo por causa do poder. E aqui começa essa história que lemos. Abimeleque consegue induzir os líderes de Israel, e de repente ele coloca todos os líderes a favor dele, e os líderes fazem uma reunião em Israel, e conclama Abimeleque como rei, agora diante de Israel. Essa trama acontece. Só que um dos filhos ele não conseguiu matar, o mais novo, Jotão. A Bíblia fala que Jotão foge entre os montes, porque ouviu dizer que o irmão estava matando os seus demais irmãos. Jotão fugiu, o filho mais novo. E eles procuravam, mas não achavam. Passa alguns dias, Jotão sobe sobre um monte, diante do povo que estava reunido, e lança esse provérbio, ou melhor, esta parábola, do reinado da árvore, da figueira, da videira, sobre as demais árvores. Ou seja, a pergunta que ele diz é: quem reinará sobre nós? E é muito importante ouvirmos isso, porque muitas vezes nós, como igreja do Senhor, não temos se posicionado sobre isso que eu falei desde o início. Quem governará sobre nós? Eu ouço cristão dizer assim: ai pastor, chega essa época de política, eu tenho nojo de política. Tem que ter nojo da corrupção, não da política. A política é um processo totalmente necessário e preciso para sermos administrados. Ou você quer ser administrado pelo vento? É preciso. É igual você falar que tem nojo do diretor de uma empresa. É preciso ter um diretor para organizar uma empresa. É preciso ter pessoa certa no lugar certo para fazer o papel que ela tem que desempenhar na sociedade. Não tem como fugir disso. Por quê? Quando olhamos para essa parábola, nós observamos aquilo que de fato é uma realidade no mundo de hoje, e na questão hoje, com relação à igreja e os compromissos administrativos da terra. Não tem como nós fazermos vistas grossas para isso. O meu sonho é que homens e mulheres de Deus, por isso quando nós oramos pelas crianças aqui, nós sempre ministramos, que sejam homens e mulheres de Deus, sejam políticos importantes, sejam empreendedores importantes, sejam homens e mulheres cheios da graça do Espírito Santo, próspero, abençoado, influente na terra, que dê emprego para a família, gente importante. A Bíblia fala que quando o justo governa, uau, a nação se alegra, mas quando é o ímpio que governa, misericórdia. Tem como fugir disso?
política é um processo importante, que a igreja deve sim, a igreja que eu falo, todos nós devemos participar disso. Eu nunca vou colocar, eu não coloco um candidato aqui, isso não se faz. Mas eu instruo um povo como tomar uma decisão correta, como que a Bíblia nos indica. Isso eu faço sempre. Isso é justo, é correto, e é o meu papel como pastor dar direção. Gente, essa é a direção espiritual que Deus nos dá. Olha para esta situação. A Bíblia fala que então Jotão, ele fala esse provérbio diante do povo, e diz: olha, dê atenção para a história de governo da figueira. E ele começa a recitar esse versículo, que na verdade é um alerta para o povo. Ele vai dizer para o povo o seguinte: olha o que vocês fizeram. Então todos os cidadãos de Siquém se reuniram. Versículo 7, quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadãos de Siquém, porque o povo tinha concordado em colocar alguém que governasse, que tinha um coração ímpio, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei sobre si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Oliveira, o que é a oliveira? A oliveira é uma árvore frutífera e extremamente importante, principalmente naquele período, que produzia o óleo, que era muito usado para tudo, até hoje, e o seu fruto, a oliva. A oliveira é uma árvore frutífera. Olha só, a segunda árvore é qual? A segunda árvore é a figueira. Então as árvores disseram: a figueira agora, que produz figo, venha ser o nosso rei, reina sobre nós. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? E depois as árvores disseram à videira, que é a que produz uva: venha ser o nosso rei. Então olha aqui, oliveira, figueira e videira. 3 árvores frutíferas, representam 3 pessoas que têm frutos na sociedade, 3 pessoas que têm um bom histórico na sociedade, 3 pessoas que têm uma postura libada na sociedade, 3 árvores frutíferas. As 3 árvores frutíferas não quiseram sair do seu comodismo, não quiseram se incomodar com a calúnia, não quiseram se incomodar com tudo que enfrentariam, botando a cara a tapa numa situação dessa. O que aconteceu, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles continuam e diz assim: olha, finalmente todas as árvores disseram agora ao espinheiro. Por quê? Porque a oliveira não quis, porque a videira não quis, e porque a figueira não quis. Sobrou quem? Quem não tinha fruto nenhum. Espinheiro não tem fruto. Espinheiro é conhecido também até como uma erva daninha, uma árvore sem utilidade, nem madeira se aproveita, não se aproveita nada. Mas porém existe um interesse próprio. Quando o justo não quer atender à direção do Senhor para governar com justiça a terra, os ímpios se levantam e assumem o poder, e falam: agora deixa com a gente. E aí nós se tornamos escravos de uma situação complicada. Quem reinará sobre nós? E olha só, finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Ou seja, venham que agora eu vou estar sobre vocês, dando cobertura espiritual. Eu sempre falo nas orações de manhã que a gente ora, a gente sempre tem levantado nesses dias clamor por essa questão política. Falo: gente, vamos orar para que Deus coloque as pessoas certas, não queremos sofrer nesse período. 4 anos de sofrimento ninguém merece. Vamos orar como igreja do Senhor, entendendo: Senhor, quem que o Senhor quer que governe sobre nós? Quem tem um coração justo? Nós vemos o exterior, agora o interior é só o Senhor que sabe, gente. Não tem condições da gente saber. E haja luz e houve luz, assim diz a palavra. Que
bom. Só o Senhor conhece o interior, nós não conhecemos. Então qual que é a nossa atitude correta diante de um período desse? Vamos orar. Vamos falar: Senhor, quem que o Senhor quer que nos governe? Quem é justo o suficiente? Quem está pronto? O Senhor vai dar direção. Agora outra coisa importante. Esse período, ele é muito espiritual. Talvez as pessoas, por não ter uma sensibilidade, não desenvolver uma sensibilidade, uma intimidade com Deus tão profunda, não conseguem sentir o quanto esse período espiritualmente é pesado. Gente, é pesado demais. Porque estamos falando em entregar a autoridade sobre um município inteiro, sobre uma pessoa que vai reinar. Estamos falando de entregar a cobertura, a autoridade sobre 50 e poucas, 60 mil pessoas, para um que vai governar, e para outros que vão legislar. Você entende isso? É muito espiritual quando falamos sobre o processo eleitoral, de escolha de novos líderes administrativos, de gestão pública. Mas quem é carnal não consegue ver desse jeito, porque o carnal ele vê tudo na razão. Por isso que o Espinheiro diz aqui, olha o que ele diz: se querem realmente ungir-me rei, ungir rei é dar autoridade para alguém, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, ou seja, se vocês não fizerem isso, sairá fogo de mim, que é do espinheiro, e consumirá os cedros. São cedros do Líbano, são as árvores frondosas mais bonitas daquela região. E eu vou prejudicar até os mais célebres da sociedade. Até os mais bambambam vão sofrer com o meu governo. Você está entendendo? Para quem nós estamos entregando o governo é muito importante, é muito espiritual isso. Abrigar-se debaixo das minhas asas, que é a palavra, da minha sombra, perdão, que é a palavra que o espinheiro usa, é a mesma palavra que está em Salmo 91, que diz que a sombra do onipotente, sombra só faz quem está acima. Então dar governo para alguém é colocar alguém acima de mim e falar assim: olha, pode dar direção, a chave está na tua mão, a direção está tudo na tua mão, você que dá a ordem. Espiritualmente falando, é passar toda a autoridade para uma pessoa. Isso é muito forte no mundo espiritual. Por isso que não devemos dar a nossa cabeça para qualquer pessoa orar. Quando você se ajoelha diante de alguém e essa pessoa administrar, você no mundo espiritual está anunciando que você está dando para ela toda a autoridade sobre você naquele momento. E aí? Mas nós só conseguimos enxergar para isso. Quando diz na área política, nós ficamos cegos. Jesus disse que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Quando você dá autoridade para alguém, no céu é selado. E assim será. O amém do céu acontece. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Vocês, igreja, vocês têm autoridade. Ele está dizendo isso para ligar e desligar coisas entre o céu e a terra. Quem que nós vamos ligar para nos governar? É muito importante isso. Estamos falando de cobertura espiritual, estamos falando de autoridade que regerá sobre as nossas vidas. Depois não adianta a gente chorar. Então o espinheiro disse: venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Jotão continua dizendo: será que vocês fizeram com sinceridade? Foi verdadeiro o que vocês fizeram? Ou vocês foram comprados? Por quê? Porque antes, Abimeleque, a Bíblia fala que literalmente ele compra 20 dos maiores líderes da região, das cidades.
Ele compra, com ouro, ele compra. E os caras falaram assim: então nós estamos do teu lado. Olha a corrupção já naquela época. Eu estou com você porque você me deu ouro. Olha a corrupção já naquela época. Não tem nada a ver com o cristianismo essa postura corrupta. Nada a ver. Inclusive, meu amado, se tem alguém aqui que está voltando e algum candidato aí te deu uma vantagem, você me perdoe, querido, está errado demais da conta. Você está financiando a corrupção do nosso país e acaba sendo uma vergonha para o reino de Deus a sua postura. Vergonhoso. Vergonhoso e vergonhoso. Como pastor eu tenho que falar isso. Porque eu estou aqui para zelar da vida de vocês diante de Deus, do caráter e da postura. Se eu não fazer o meu papel, o que estarei fazendo aqui? Abimeleque compra mais de 20 líderes em Israel. E ele agora sendo o espinheiro da história, né? E o povo aceitando ser reinado sobre o espinheiro, porque os homens de bons frutos negaram o reino. Aí entra aquela frase de Edmund Burke, que ele diz o seguinte, olha: para o triunfo do mal, basta que os homens bons fiquem de braços cruzados. Só isso. Só os bons homens cruzar os braços, o mal já vem e domina, com a sua ideologia, com as suas ações, e com tudo que ele tem de ruim. Para o triunfo do mal, basta que os homens bons cruzem os braços. E tem outro também, pastor Martin Luther King, pastor batista, da igreja americana, que revolucionou, fazendo aquele movimento separatista, entre os brancos e negros. Ele diz o seguinte: o que preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quando olhamos para essa situação, vemos que as árvores foram omissas. Isso aponta para pessoas que têm uma boa postura. Por isso que uma vez eu falei que eu oro para que Deus levante aqui pessoas corretas. Agora, Deus tem sempre aquele crente que ele acha que ele vai entrar na área política, mas ele não tem caráter nem diante da família dele. Gente, aí a gente fica assim: fulano entrou, vai sujar o nome de Jesus lá onde ele vai. Não tem postura para isso, não é a pessoa certa, não tem caráter suficiente para aguentar a pressão. Então a gente fica com o coração a mil, não é verdade? Então a gente ora para que não saia aquelas que não estão pronto, que não tem nada para oferecer para a sociedade, que não tem uma formação, um preparo para atuar com responsabilidade no que ela... Não faça isso, se não é a sua alçada. Mas de repente tem pessoas boas, mas estão como essas árvores, querido, omissa. O que é omissa? Poxa, poderia estar colaborando, mas ficou omisso. Aí os espinheiros vêm e falam assim: olha, eu quero reinar sobre vocês. E aí o que a gente faz? Falou: Jesus, o que é isso? O espinheiro é aquela pessoa sem caráter, o espinheiro é aquela pessoa oportunista, o espinheiro é aquela pessoa que quer se aproveitar da situação. Esse período exige-se muito da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma postura correta. Correta. Fica tranquilo, eu não vou falar de ninguém, porque eu não estou fazendo campanha para ninguém. Eu estou instruindo a igreja como se deve votar, como se deve se portar diante desta situação que é tão delicada. Porque, querido, se você é cristão, você no mínimo guarda os princípios e os valores cristãos dentro do teu coração. Muito cuidado com partidos que têm ideologia de espinheiro, e espinheiro bravo. Eu acho que todo cristão, quando ingressa nessa área política, de gestão pública, eu acho muito lindo, se ele tem caráter suficiente, tem postura para isso, tem capacidade para entrar nessa área.
é muito bonito quando ele se porta, e ele faz igual a gente está explicando aqui. Ele assume a posição, fala assim: eu não vou deixar o espinheiro reinar. Mas é muito ruim quando ele entra pela emoção e ele não tem maturidade nem para avaliar o partido que ele está entrando. Literalmente, o candidato, ele é um correspondente de um partido. Se ele é um correspondente do partido, se o partido dá a direção, ele tem que acatar. Um cristão que entra num partido que é contra a família tradicional, vai ter problema. Um cristão que entra no partido que a ideologia é totalmente fora e inversa do que o cristianismo ensina, vai ter problema. Além de envergonhar o cristianismo, envergonhar a igreja, vai ter problema. Vai ter problema até com Deus. Já pensou você aprovando aquilo que Deus reprova? Misericórdia. Não dá. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve um e desagrada o outro, ou você agrada um e desagradará o outro. Não dá para ter dois empregos no mesmo horário. Não dá. Jesus disse isso. Não tem como agradar dois senhores. Ou vocês servem a Deus ou a Mamon, porque é totalmente espiritual isso. Por que nós temos que entender tudo isso, amado? Nós já estamos caminhando para o encerramento. Por que nós temos que entender tudo isso? Porque eu entendo algumas coisas importantes. Por que um espinheiro reina? Primeiro, por causa da omissão dos que foram chamados por Deus. A omissão dos que foram chamados por Deus. Por que o espinheiro governa, reina? Porque a ausência de referência de homens e mulheres de Deus, muitas vezes, que assumam tal postura. Quando eu falo sobre omissão, eu falo de alguém que está fingindo que nada está acontecendo. Quando um cristão fala que, eu não gosto desse momento, eu não gosto muito, sou muito fã não, mas eu sei que é necessário, não tem como correr disso. Quando um cristão, ele vira as costas para o processo político, ele está sendo negligente, e ele está dando espaço para que o espinheiro avance. Aquele que tem um coração maligno, avance com seus projetos, e aí depois, pastor, lá na escola, lá agora meu filho tem que se vestir de menina. Vai. Você falou que você não gostava de política, né? Pastor, o imposto está muito alto. Agora, você falou que você não gosta de política, não se interessa por isso. Como que nós vamos ser administrados por esse processo, amado? E nós não vamos dar uma atenção especial para esse processo? Depois não adianta fazer campanha de oração, fazer igual alguns falam: Deus, vamos orar, pastor, para Deus quebrar as pernas. É doido? Estou orando para Deus fazer um milagre para que ande quem está com as pernas quebradas. Não adianta vir com as orações malucas. Se nós colocamos, nós vamos ter que aguentar o período do governo dessa pessoa. Por isso que eu sou criterioso, amado. Eu olho para os irmãos, para os partidos que eles estão afiliados, e eu vou lá no Google é a bênção, né? E eu pesquiso sobre a ideologia de cada partido. O que esse partido pensa? Tem uns crentes que entrou nos partidos que, meu Deus, ele nem sabe que o partido dele tem aquela ideologia. Eu garanto que ele nem sabe, mas ele entrou, porque a Maria vai com as outras. Eu falei, o cara está fora de rota, gente. Ele fala que é cristão, mas apoia o inferno. Eu não estou entendendo. Seja criterioso nas suas escolhas. Ore. Coisa mais louca do mundo que eu vou falar para você. Mas ore antes de escolher quem são os candidatos. Marido e mulher, sentem juntos em casa e falam: nós vamos orar. Nós vamos orar e ver qual direção Deus nos dá para cada pessoa que nós vamos dar o nosso voto. Chega de levar da forma carnal esse período. Se nós começamos
a enxergar isso de forma carnal, lá dentro vai refletir de forma carnal também. A nossa carne, ela pende. Você sabe para que lado, né? É para a oração e para o jejum? Hã? É para a intimidade com o Pai? Não, a nossa carne pende para o lado do pecado e das coisas ruins. É assim que a Bíblia diz, que Paulo fala. Mas o nosso espírito, ele anseia por Deus. Então não escolhe mais nada pela carne, escolhe pelo espírito. Talvez é parente seu, e é candidato a alguma coisa, mas você vai orar. Por quê? Porque nem parente muitas vezes merece voto, meu amado. Se não tem a vida alinhada, não tem um princípio alinhado, não tem um coração alinhado, fala, meu, você me perdoe, mas eu tenho princípios, eu sou cristão. Eu sou homem de Deus, eu sou a igreja de Cristo na terra. Eu preciso representar bem o reino do Altíssimo nessa terra, porque se eu não representar bem o reino do Altíssimo nessa terra, quem que vai representar? Então a autoridade que me foi dada, que é o meu voto, eu vou exercer bem. Se posicione. Eu falei esses dias sobre isso. Tem nego que ficou com os olhos desse tamanho, porque tem gente que é parente meu, é candidato, ficou assim, ó. Será que eu perdi o voto do meu parente? Eu falei, não sei, acho que perdeu. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque, não, isso não pode ser algo que vai reger o meu, nem o seu coração para votar em alguém. Dizer, princípios, eu sou cristão. Eu não sou mais um da sociedade, eu sou cristão, que participo dessa sociedade. Mas eu tenho princípios, eu tenho um Deus. Eu não troco meus princípios por um momento de um voto, não. Por que temos que ter esses critérios? Porque nós temos que se posicionar contra qualquer liderança, qualquer reino que venha contra o reino de Deus e os princípios dele, e contra a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos e o futuro da nossa família. Começa pela autoridade que temos, é a única forma. Depois que está eleito, você pode ir lá no Senado brigar, lá, sapatear, falar eu não concordo. É perigoso você sair preso, você fazer muito escândalo. Você perdeu a sua autoridade. A sua autoridade está na urna. Depois perde. 1 Pedro 2,9. Olha só por que nós temos. Porque nós somos alguém. Pedro fala que nós somos alguém importante na terra. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos não. Nós somos alguém importante na terra. Quem pode dar um glória a Deus aí? Nós temos importância. Bom que eu peço glória a Deus, já vem uma palma junto também. Se é para Jesus, pode ser mais forte, querido. É para Jesus, não é para mim não, não é para Jesus. Então pode ser mais vibrante, cheio da presença do Espírito Santo. Olha o que Pedro fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha quem eu e você não somos qualquer pessoa, somos exclusividade de Deus. Não somos qualquer um. Povo eleito. Estamos falando de eleição e a Bíblia fala, vocês são eleitos já, vocês já estão lá com o Pai, vocês já estão eleitos aos céus, vocês já estão eleitos a morar com Deus. Olha, vocês são a geração santa. Vocês são diferentes. Não é qualquer um. É a palavra que está dizendo. Por que eu tenho que ter uma postura diferente em tudo que exerce a minha cidadania na terra? Porque nós somos tudo isso. Tudo isso. Quando eu olho isso para isso que Pedro falou, eu falo assim, Jesus, a gente fica até assim, mas será que eu estou tudo isso mesmo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, para uma vida transformada no poder do Espírito Santo, agora pode dar um glória a Deus mais alto e uma salva de palmas para Jesus. Por isso que não vamos deixar espinheiro reinar. Quem não tem um coração alinhado com o Altíssimo, não podemos deixar que reine sobre nós.
Porque se é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem ou uma mulher cristã, ei, talvez é de uma igreja evangélica, talvez não é nem de igreja evangélica, da católica, não importa, querido, tem que estar cheio de Deus. E tem gente que está cheio de Deus, você olha assim e fala assim, esse aí tem Deus. Não sei nem de que igreja vai, mas a postura da pessoa anuncia Jesus. O comportamento da pessoa anuncia Jesus. É ou não é? Você já viu alguém que você olha assim e fala assim, você é cristão, é? Por que a pessoa fala? Porque ela notou alguma coisa diferente em você. Porque ela viu de longe que você, vou usar a expressão, você brilha diferente. Tem uma luz em você. Eu já falei isso para pessoas, e também já ouvi isso de pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando, não era separado para a obra ainda, eu trabalhava nos aviários. Chegou 2 rapazes, e eu tinha pouco tempo de convertido, 2 anos, 1 ano e pouco. 2 rapazes na recepção, para me atendê-los, para contratá-los. O rapaz chegou e olhou para mim e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você é cristão, é? Eu falei, sou, apaixonado por Jesus. Ele falou, eu vi nos seus olhos. Eu falei, vixe, é homem mesmo, não é cantada não, né? Fiquei até com medo. Mas gente, ele foi sincero. Então eu falei assim, mas meu Deus, como assim? Ele falou, eu vejo nos seus olhos, o brilho é diferente. Ele falou, eu falei, amém. As pessoas percebem em você quem você é. Você que está cheio de Jesus, as pessoas olham para você, elas percebem a postura que você tem, como você se comporta, como você fala, como você anda, com quem você anda, sobre o que você fala. As pessoas percebem. As suas fotos no Face, Instagram, denuncia muita coisa. É crente, está na igreja todo domingo, mas só vive pelada nos restos dos dias no Instagram e no Face. A pessoa fala assim, não é tudo isso não, sabia. Querendo ou não, esse lugar expõe as pessoas muito forte, né? Você entende o que eu estou dizendo? Se as suas fotos no Face, se as suas fotos no Instagram, que é o pessoal mais vê agora, Face e Instagram, né? Está mostrando a sua atividade diária com Jesus, mamãe, com certeza está testificando aquilo que as pessoas sabem de você, e elas estão dizendo, ela é tudo aquilo, ou ele é tudo aquilo, e ainda muito mais do que ele falou para mim. Olha só que pessoa maravilhosa, olha com quem ela anda, olha com quem ela conversa. Não foi Jesus que disse esse ditado não. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, falando assim, Jesus disse, diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu falei assim, mas não, que Bíblia que ele tem? É diferente da minha, porque não tem isso na Bíblia não. Mas é um ditado muito forte isso aí, e verdadeiro, não é verdade? Com quem você anda, denuncia o seu comportamento. Com as pessoas que fazem parte do seu ciclo de convivência, denuncia quem você é na essência. Tem uma pesquisa que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, não é isso? Eu ouvi falar isso uma vez. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos nas atitudes. Essas pessoas transferem para nós, inconscientemente, gestos, hábitos, situações que nos faz ser quem somos. Então a gente reflete nesse ditado e de fato ele se torna tão verdadeiro, de quem tu andas, que eu direi quem tu és. As pessoas nos observam todo dia, estão nos observando. Tem gente que tem muito tempo para isso. Eu não tenho todo esse tempo, mas tem gente que tem tempo demais. Ela está observando você, tua família. E talvez é esta pessoa que está louca para ter um encontro com Jesus, e a pessoa que ela conhece que pode levar ela até Jesus é você. E ela está te observando e falando assim, deixa eu ver se é isso mesmo. De repente ela vai ver algo que ela fala assim, não é tudo isso não, pior que eu. E aí a decepção toma conta do coração, e a pessoa fala assim, eu pensei que a minha situação tinha jeito, mas quem eu tanto confiei está pior do que eu. Um gesto, uma atitude, afasta as pessoas. Lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é.
nação santa, povo eleito, sacerdócio real, exclusividade de Deus. Quando a palavra é usada, exclusividade de Deus, que ninguém pode ter a sua vida a não ser o Altíssimo. A sua vida é dele, tudo que você tem é dele, os seus dias são dele, os seus minutos, o seu fôlego, o seu coração, você é dele, propriedade dele. Você crê nisso? Exclusividade dele. Por isso que é tão importante o que você faz, as decisões que você toma e como você se comporta. É muito importante. Vamos orar? Se coloque de pé neste momento, meus queridos. Que o Eterno nos faça agentes de transformação em todos os aspectos. Que aonde você estiver, que aonde estiver a tua família nessa cidade, ocupando um cargo, ocupando uma posição, exercendo uma ocupação importante, seja onde for, que aonde você estiver, a presença do Espírito Santo esteja contigo naquele lugar, porque você é a igreja do Senhor na terra. Você é a igreja do Senhor na terra. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua vida espiritual, eu quero orar. Fecha os teus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você e faça essa pergunta para Deus sobre o que nós falamos agora. A pergunta é: Senhor, eu sou tudo isso mesmo? O que o Senhor vê em mim de tão importante assim? Você consegue fazer essa pergunta para Jesus hoje? O que o Senhor vê em mim de tão importante? A tua palavra fala que eu sou tudo isso, que eu tenho tamanha importância. Será que é isso mesmo? E você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo dentro do teu coração neste momento: você não é só isso não, você é muito mais do que isso. Você é a menina dos meus olhos, você é a razão do sacrifício da cruz do Calvário. Você foi eleito, eleita, escolhido e escolhida para reinar comigo na eternidade. Ah, Jesus, como nós precisamos da tua presença, da tua graça. Como que a tua igreja precisa da tua direção nesses dias tão importantes. E não só para esses dias, meu Pai, mas para todas as decisões que nós temos que tomar na área profissional, emocional, conjugal, em todas as áreas. Vamos orar. Senhor, nós convidamos neste momento a presença do Altíssimo, do Soberano, do Glorioso, do Eterno, do Todo-Poderoso neste lugar. Pedimos que o Senhor venha com a tua glória, com o teu poder e a tua unção agora sobre a tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Talvez aqui tem pessoas que se sente tão pequena diante das situações que a vida lhes apresenta. Tem pessoas que se sentem tão, meu Pai, fracas, desanimadas. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor tem uma graça diferente para esta pessoa hoje. Eu peço em nome de Jesus Cristo agora, papai, tira, Senhor Jesus. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tira essa sobrecarga da vida desta pessoa, essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga espiritual, esta sobrecarga, meu Pai, das responsabilidades que está sobre as mãos, sobre a vida deste homem e desta mulher. Em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que se tornou peso, tudo aquilo que se tornou tão pesado, tudo aquilo que se tornou tão escravizador, em o nome de Jesus Cristo caia por terra, e que a presença do Espírito Santo agora se derrame em o nome de Jesus Cristo sobre a igreja, e venhamos sentir a presença do Senhor. Ah, meu Deus, tem gente hoje que precisa ser tomado no colo,
Como um pai e uma mãe pega a criança que ama e põe no teu colo. Tem gente aqui que precisa disso hoje. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu peço a tua presença em meio ao povo. A tua palavra, onde estiver 2 ou 3 ali eu estaria. Eu sei que o Senhor já está aqui desde o início desta programação. Em o nome de Jesus Cristo, que pessoas venham sentir o toque do Senhor neste culto, que pessoas venham sentir a graça do Senhor neste culto, o cuidado do Senhor, meu Deus, que pessoas venham sair daqui sentindo-se cuidadas, abraçadas pela presença do teu Espírito Santo. Da calabadacha da caçore calabalacaladoce. Vem, Espírito Santo, 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 vem, Espírito Santo. Para esta pessoa que está preocupada, o Senhor é o descanso emocional. Para este homem que está cansado emocionalmente, o Senhor, meu Pai, é quem traz refrigério e alívio. Para esta pessoa que está preocupada, ansiosa com amanhã, o Senhor é aquele que diz: não vos preocupeis com amanhã, pois o amanhã eu cuido de todas as coisas. Para que esta pessoa que está, meu Pai, em uma situação emocional e espiritual, perdida, o Senhor é o caminho que nos leva e nos dá direção até Deus. Espírito Santo, vem, meu Pai, vem tirando a angústia, vem tirando a solidão, com a tua presença vem tirando a mágoa, a tristeza, as lembranças ruins que têm roubado a paz desta pessoa. Vem, Espírito Santo, tenha liberdade e opera no coração daquele que clama para o Senhor nessa noite. Traz descanso, traz descanso, traz descanso, descanso para o que está afadigado e cansado. Rei da glória, eu abro meu coração. Enquanto o louvor está cantando, vai falando com Deus. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Amado, se você está com a tua família, eu quero que você faça uma oração em família. O Espírito Santo está me compelindo, me direcionando a continuar orando pelas famílias dessa cidade. Se vocês estão juntos, pegue na mão, se abrace, faz alguma coisa, fiquem juntos. Homem, ore pela tua esposa, esposa, ore pelo teu marido, e juntos orem pelos filhos agora neste momento. Pode começar a orar, querido. Senhor, nós oramos pela família neste momento. Deus, o Senhor tem um carinho tão especial pela família. A família é a razão da existência
relevância da igreja na terra. Ai, Espírito Santo, eu oro e peço por este homem, por esta mulher, por este casal, por esta família como um todo. A família é a coisa mais linda que o Senhor criou. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre a família. Que a oração que esse homem está fazendo pela tua esposa, pelos teus filhos agora, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, que seja ouvido diante do céu. E um milagre nesta família, uma graça nesta família seja liberada nesta noite. Espírito Santo, nós oramos também e pedimos que este casamento que está ao fio, este casamento, meu Deus, que por várias situações quase está sendo destruído, em o nome de Jesus Cristo, eu profetizo restauração neste casamento, restauração neste casamento, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro pelos filhos, os filhos não vão se rebelar contra os pais. Eu profetizo que os filhos são flechas, que os filhos são a razão da honra do pai, da honra da mãe, que esses filhos vão dar orgulho. Eu profetizo que esses filhos serão grandes na terra, homens e mulheres importantes, pessoas especiais, e que honrarão teu pai e a tua mãe, e será uma geração próspera e abençoada. Assim nós oramos, abençoamos a família, abençoamos a igreja, abençoamos o teu povo, em o nome de Jesus Cristo. E só quem crê diz: dá uma salva de palmas para Jesus, glorifica o nome dele, porque ele é o Rei da glória. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém, queridos. Nação eleita, sacerdócio real, povo santo, tem algo nas suas mãos, uma autoridade que deve ser exercida de forma espiritual e não carnal. Decidido com os joelhos no chão e não com a razão, direcionados pelo Espírito e não pela vontade humana, porque o Senhor quer honrar o teu povo. Quando um justo governa, a nação se alegra, o nome do Senhor é glorificado, os altares de Baal são derrubados, e Deus é o centro de todas as coisas.